o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com a presença indispensável do nosso companheiro Assari Franco de Moraes, que é o produtor do nosso programa. Assari, por favor, sua saudação aos nossos irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Meus amigos, no dia 23 agora, vamos ter o encerramento do nosso curso de férias com o nosso querido irmão Geraldo Cardoso, que participa conosco desse programa. Daqui a pouco ele vai estar aqui com a sua internet do bem, com essa voz bonita que ele tem, né? Com esse jeito de preparar as coisas, muito sério. Voz da Celesteira. Muito bem feito, tudo que ele faz, né? Ele vai estar encerrando o nosso curso de férias e certamente será um belíssimo encerramento. Na verdade, a ideia do curso de férias veio com o nosso antigo vice-presidente, o coronel Joel Alvarenga, que foi também presidente da Rádio Rio de Janeiro, da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, durante muito tempo. Aliás, fez uma administração belíssima, duríssima, né? Porque a rádio passava por muito severas dificuldades, e o nosso companheiro, que era um administrador de mão cheia, arrumou a casa tanto quanto foi possível naquela oportunidade. Nossas homenagens a esse querido companheiro, que trabalhou muitos anos na Cruzada dos Militares Espíritas, fundou inclusive um núcleo de Natal, no Rio Grande do Norte, da Cruzada Espírita, né? E depois, radicado aqui no Rio de Janeiro, durante muitos anos ele participou da nossa sede aqui na Praça da Bandeira, na Rua São Valentim. Depois ele juntou-se a nós no Instituto Cultura Espírita, com a dona Zilda Alvarenga, nossa querida companheira, né? Trazendo uma contribuição inestimável ao nosso Instituto. E dele foi a ideia, porque antigamente a gente fechava o Instituto de Cultura Espírita em dezembro, né? Depois do encerramento, e só abria em março. Aí disse assim: puxa vida, mas é um desperdício, a gente tem esse espaço, tem esse tempo, tem essas pessoas, por que a gente não continua trabalhando, faz um curso de férias, fora da programação usual do Instituto, né? E a ideia foi a diretoria que aprovou, e a partir daí nós começamos com o nosso curso de férias, que é um sucesso, diga-se passagem. Esse ano nós tivemos o nosso Saulo Salgado Vanderlei, falando do Evangelho, Espiritismo e Esperanto, e nós não podemos deixar de explicitar aqui a nossa enorme gratidão. O Neandertal Alves, né, um antigo instrutor do nosso instituto, reapresentando agora os 7 Passos de Perdão, que foi um trabalho excepcional e de grande repercussão, inclusive na internet. Um mês de janeiro encerrou-se com a nossa Tatiana Belliene, que é uma psicóloga, né, jovem ainda, mas apresentou um trabalho magnífico sobre alimentação, magnífico trabalho. Depois nós tivemos, já em fevereiro, a Darcy Neves Moreira, que é uma trabalhadora insigne, né, uma trabalhadora muito conhecida e reconhecida, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, pelo trabalho que ela desenvolve, sobretudo na área da educação. Então é um privilégio contar com a Darcy, e ela sempre vem nesses nossos cursos de férias. O Dr. Wilson Longoboco, um grande trabalhador também, apresentou a sua enorme experiência na evangelização nos presídios. E, finalmente, o nosso Geraldo Cardoso vai encerrar o nosso curso, mostrando assim essa pujança, né, do trabalho no Instituto de Cultura Espírita. Nós ficamos muito felizes com isso. Já estamos nos preparando para o ano que vai começar, né, onde nós teremos uma aula inaugural oferecida pelo Dr. Alisson Mascaro, que é um jovem advogado. Já falamos aqui anteriormente, ele tem todos os níveis do ensino universitário, ele tem um mestrado, tem um doutorado, e ele é um livre docente da Universidade de São Paulo, da USP, livre docente na área de filosofia do direito, que é muito árido, muito difícil, exige um conhecimento profundo, uma cultura gigante. Ele é um jovem. Eu conheci dando um seminário em Juiz de Fora e fiquei espantado com o nível de conhecimento que ele demonstrou, inclusive a profundidade nas questões essenciais da doutrina espírita.
nós o convidamos na oportunidade, ele aceitou e vai estar conosco no dia 2 de março, onde o Instituto estará retomando suas atividades regulares. Nós temos 4 disciplinas, né? Doutrina espírita, filosofia espírita, ciência espírita e religião espírita. Nesse semestre, a doutrina espírita vai ficar por conta da Rosa Martins, que é uma doutora, uma médica, especialista em genética. A filosofia vai ficar com o nosso diretor, Jorge Cerqueira, também presidente do Lar Fabiano de Cristo, nosso companheiro muito querido. A ciência espírita vai ficar com Cláudio Conte, que é um engenheiro formado no Instituto Militar de Engenharia, professor universitário, e vai falar sobre conexões, né? Essa grande teia cósmica onde nós acabamos nos situando. E a parte de religião espírita vai ficar por conta do nosso querido doutor Ivan Tawil, que é também um advogado de grande expressão, muito importante, e que há muito tempo contribui com o nosso Instituto. Ele vai nos falar sobre a lei natural, a prevenção de conflitos. Ele é um advogado, né? Ele vai trabalhar essas questões, passando pelas leis da igualdade, do trabalho e da sociedade. Enfim, esse semestre do nosso Instituto está montado assim com grande riqueza. Além disso, as aulas da mediunidade e da doutrina espírita com o Silvio Cruz Portugal são aulas de alto padrão. O Esperanto básico 1 e 2 com o nosso Altamiro Rocha, para quem ama, né, o Esperanto, como nós mesmos. O Dr. Jorge Andréa com a Luzia Matias e o Dr. José Henrique Rubim, o Pensamento de Joana de Ângeles. O Dr. Luiz Eduardo Brandão, também professor da universidade, estudando nos domínios da mediunidade, de André Luiz. E a Maria Amélia Braguilhori Serrano, que é a nossa vice-presidente, também doutora, né? Ela vai apresentar o trabalho sobre libertação, obra de André Luiz. Então vem aí um semestre muito rico, e nós contamos com a presença de todos em nossa nova sede, na Rua Ibituruna, 53, cedida graciosamente pelos nossos irmãos do Abrigo Teresa de Jesus. Vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouco a Natasha Mequeno estará com todos vocês. Em seguida retornaremos para dar continuidade ao nosso programa. Revista Cultura Espírita, fevereiro 2013. Artigo central: Vitor Hugo e o Espiritismo, de Maria do Carmo Marino Schneider. Pelos caminhos da educação, Nádia do Couto Vale, alegria e alegrias. Espiritismo e ciência, Cláudio Zanata. A importância da astronomia para a doutrina espírita. Entrevista de fevereiro, Divaldo Franco, Joana Angélica de Jesus. Crônicas de família, Ana Guimarães. Visão otimista. Destaque para a campanha Um Novo Homem para um Mundo Melhor, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Fábio Nunes, o apóstolo da verdade. No acervo do ICEB, Deolindo Amorim, Conceito de Espírita. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. O Jovem e o Carnaval, Marcos Demário. Revista Cultura Espírita. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. Ânimo,
frente às batalhas e intempéries da vida, lembremos do caminho escolhido pelo Cristo. Vislumbremos as flores à margem da estrada e não esqueçamos dos espinhos e das pedras que as protegem e as ajudam, retendo o adubo do solo amoroso. A vida mostra os destinos que devem ser seguidos sem contestação. O caminho certo é aquele que busca mais compreender que ser compreendido, mais amar e perdoar, mais ser instrumento da paz. Rica doutrina que nos esclarece quando diante desses caminhos. A vida nos será a escola bendita, onde floresceremos no jardim de cada dia. Confiemos em Cristo e ouçamos o cantar angélico, que nos leva à correção de nossas faltas e à compreensão de nossas tarefas. Queridos amigos ouvintes, ninguém aqui está a passeio. Ninguém está aqui para sofrer. Todos nós estamos aqui. E sermos categoricamente felizes, fazendo aos outros felizes. A doutrina espírita nos ensina que não é fora da igreja que há a salvação, mas sim fora da caridade. A caridade é o pilar que faz com que a criatura humana, ligada ao seu Criador, que é Deus, possa de fato galgar os melhores caminhos possíveis, aprendendo com os próprios erros e acertando cada vez mais, corrigindo-se, melhorando-se, amando e servindo sempre. Tenhamos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Tenhamos o coração e a alma abertos ao ensino do Cristo e que possamos a cada dia fazermos o melhor ao nosso alcance e que possamos, assim, fazermos a nossa parte sempre, contando com essa ajuda benfazeja da espiritualidade superior, que sempre nos vem, nos apontando uma nova luz e um novo caminho. Que a paz esteja hoje e sempre em nossos espíritos. Na sequência, vamos ao nosso momento musical, desejando a todos vocês muita luz, muita paz, muita música e ânimo aos seus corações. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sono encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma luz nos teus olhos cansados, floridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, que ao notar que tu sorris, todo mundo irá sonhar que Então, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita.
do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, contando, como sempre, com o apoio inestimável do nosso querido irmão, amigo, companheiro, conselheiro do Instituto Cultura Espírita, Toninho Barbosa, para nossa alegria estar ali aveludando a nossa voz, para que a gente minimamente a gente possa dizer alguma coisa para que os nossos irmãos compreendam. Esse é o momento em que nós vamos responder as perguntas. Então, hoje o nosso Enio Madi, né, de Nova Iguaçu, ele nos coloca aqui duas questões sofridas. Hein? É verdade. É um problema realmente muito sério. Diz ele: meu irmão foi assassinado friamente por um assaltante. Oh, meu Deus. Esse homem foi depois preso e vai ser julgado. Mas em nossa família existe uma grande revolta. Eu mesmo nem sei o que faria se eu encontrasse. E ele pergunta: esse homem tem perdão? Olha, Enio, uma das grandes dificuldades que nós temos é exatamente para, num planeta de expiações e provas como o nosso, a gente tentar se aproximar da linguagem que o Cristo nos ensinou, né? Mas vamos lá. A vida, meu amigo, ela está sempre a nos oferecer dilemas. E o nosso livre-arbítrio é que pode resolvê-los. Eu sei que é difícil para você entender, e até podemos respeitar as suas reações, né? Mas esse homem que assassinou o seu irmão, ele tem perdão, sim. Todos nós, com pequenas ou grandes faltas, somos merecedores do perdão divino. O ato que ele cometeu diante da justiça divina gerou para ele reajustes dolorosos que exigirão muitas lutas e provas regenerativas. Mas é assim que a justiça funciona, e não através do olho por olho, dente por dente, que é a reação imediata que as pessoas normalmente têm. Mas será que a justiça tem valor se aplicada no mesmo nível de quem comete o crime? Ou seja, será que matando quem matou a coisa fica resolvida? Nós somos civilizados, nós temos uma projeção espiritual para cima. Então será que nós vamos nos satisfazer em ver o nosso irmão que cometeu um erro, que caiu na desgraça do enredo das suas próprias dificuldades, se ele estiver sofrendo ou se ele for punido pela morte, será que nós vamos nos sentir bem com isso? A vingança, meu amigo, ela é tão nefasta quanto o crime que a despertou. Você pode imaginar a tristeza do Mestre Jesus ao ver seus discípulos triturados nas mandíbulas das feras circenses ou queimados nas fogueiras da intolerância? Apenas um gesto de mãos, nada mais do que isso, teria dizimado todos os carrascos que atingiram os cristãos. Mas aí Jesus não seria a perfeição, e sim um controvertido profeta. Se os criminosos não tivessem perdão, Jesus não imploraria a Deus por eles. Eu sei que você pode argumentar que essas palavras em si são fáceis porque a tragédia não ocorreu comigo ou não ocorreu aqui conosco. É verdade, não foi comigo. Mas ela está sendo difícil de responder à sua pergunta. Porque eu tenho que superar as minhas próprias limitações e dizer aquilo que é preciso ser dito, e não o que minha inferioridade gostaria de dizer. Temos que privilegiar o amor. Essa é a essência de Jesus, do Cristo. É a nossa vida, é a nossa saída. O amor é tudo. Ele é uma incrível prova de coragem que temos. Muitos sucumbem a ela, várias e muitas vezes, mas é uma terrível prova para o coração, essa de amar e perdoar.
Mas quando Jesus nos ensinou que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ele não abriu exceção do tipo: se o próximo for um inimigo, não ame. A expressão dele foi geral e para todos. Então, um dia, quando o seu coração estiver mais calmo, quando os seus valores falarem mais alto, você vai ver que todos, no final das contas, merecem e precisam ser perdoados, inclusive nós. É nas horas das grandes dores, né? As pessoas precisam de consolação, né? É trazer o rosto sofrido para o nosso peito, abraçar, dizer uma palavra de consolo, de esperança, jamais pensar na vingança, né? Desmanchar esse processo. Nós não podemos responder ao mal com o mal, né? E certamente, até para além da justiça dos homens, existe a justiça de Deus, que busca o equilíbrio, né? Nós vamos dizer que Deus não castiga, Deus usa o tempo, Deus é o amor. Então ele usa o tempo para que as pessoas possam, a pouco e pouco, crescer na direção do bem. E na verdade os erros do passado vão exigir uma reparação, né? Vão exigir o arrependimento, vão exigir, enfim, muita postura mental. Mas não somos nós que vamos produzir isso. Nós que fomos, digamos assim, os atacados, né? Os sofridos, nós vamos procurar compreender. Vencido aquele primeiro momento de estupor, né? Aquele primeiro momento em que a gente fica angustiado, porque foi o nosso irmão que foi assassinado, né? É terrível isso. Mas é como Jesus dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? É muito difícil dizer isso, como se na hora da grande dor, não é hora da catequese. Na hora da grande dor é hora de juntar ao nosso peito o rosto do outro que está sofrendo, chorar junto. Queremos dizer, meu irmão, que nós choramos juntos com você, choramos junto com a sua família, mas pedimos a Jesus que a sua onda amorosa desça sobre você, sobre toda a sua família, mas também sobre a pessoa que cometeu esse desvario. Porque lá adiante, quando não sei quando, mas lá adiante, nós vamos celebrar que somos todos irmãos. É verdade. O nosso companheiro nos diz nos faz outra pergunta. Qual é a opinião da doutrina de Kardec sobre perdoar a quem nos atinge tão duramente? De certa maneira, ele insiste na pergunta, disso, né? Mas bom. Parece que ele quer ser convencido de que tem que ser perdoado, né? Parece que ele quer ter uma certeza disso. Bom, meu amigo, fundamentalmente a visão espírita é pela linha do perdão, é como o César acabou de falar. Até porque o perdão, ele não é a melhor forma de nos redimirmos, ela é a única. A esse respeito, sempre eu lembro a história de Masataka Ota. Ele é um comerciante de origem japonesa que vive em São Paulo. Em 1997, sequestradores aprisionaram o filho dele, Ives, de 8 anos, e o mataram de forma torpe. Esse fato comoveu todo o Brasil, gerando uma onda de ódio contra os homens que haviam praticado o crime. Eu não sei se você, Enio, é desse tempo ou se lembra disso, mas eu estou repetindo a história aqui. Bom, depois de muita investigação, a polícia logrou prender os criminosos e a imprensa procurou entrevistar Masataka para conhecer as suas reações, esperando que fossem de grande ódio e pedindo castigo exemplar. Surpreendentemente, o pai, arrasado diante de tudo isso, disse que perdoava os assassinos do seu filho. Ele achava que deveria interromper uma cadeia de ódio que, se continuasse, iria fazer muito mal a ele, a sua família, e não traria seu filho de volta. O melhor a fazer para ele seria não trazer o filho de volta, mas sim não deixar que ele fosse embora, né? A ideia dele, a lembrança dele, né? Estão procurando manter viva a inocência que ele tinha aos 8 anos. E todos então conviverem com a alegria dessa convivência
através de uma fundação criada com o objetivo de ajudar o próximo e promover o entendimento entre as pessoas. Você veja então, meu amigo, que ele transformou a dor numa coisa positiva. Ele quis quebrar a cadeia do ódio. Então ele criou uma fundação, inclusive, que trataria da convivência através do amor, através do entendimento com as pessoas. Masataka foi encontrar-se com o algoz de seu filho. Ele foi lá na prisão, perdoou-o de viva voz e provocou nesse assassino uma reação de profundo arrependimento, que sem esse perdão poderia levar séculos para acontecer. E eu sei de outros procedimentos como esse, espalhados por esse mundo afora, e isso mostra que o perdão não só é possível como necessário. Essa é a opinião do Espiritismo, meu caro ouvinte. É sim, meus irmãos. Vamos então fazer o nosso breve intervalo para que o nosso querido companheiro Geraldo Cardoso logo esteja aqui com a sua internet do bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, no programa de hoje apresentaremos a segunda parte do texto que nos fala dos essênios, cuja primeira parte apresentamos no programa do dia 12 do corrente. Possuíam moralidade exemplar através de costumes corretos e pacíficos. Dedicavam-se ao estudo espiritualista, à contemplação e à caridade, ao contrário do materialismo vigente na época. Para ser um deles, o pretendente era preparado desde a infância na vida comunitária de suas aldeias isoladas. Já adulto, o adepto, após cumprir várias etapas de aprendizado, recebia uma missão definida que ele deveria cumprir até o fim de sua vida. Em seus ensinos, seguindo o método das escolas iniciáticas, submetiam os discípulos a rituais de iniciação e, conforme adquiriam mais conhecimentos, passavam para graus mais avançados. Mostravam, então, tanto na teoria como na prática, as leis superiores do universo e da vida, esquecidas na sua época. É sabido também que liam textos e estudavam outras doutrinas. Para medir o tempo, utilizavam um calendário diferenciado, inspirado em um calendário egípcio baseado no Sol. Seu calendário continha 364 dias, divididos em 52 semanas, permitindo que cada estação do ano fosse dividida em 13 semanas e mais um dia, unindo cada uma delas. Consideravam seu calendário sintonizado com a lei da grande luz do céu. Acordavam antes do nascer do sol, permaneciam em silêncio e faziam suas preces até o momento em que o mestre dividia as tarefas entre eles de acordo com a aptidão de cada um. Trabalhavam durante 5 horas em atividades como o cultivo de vegetais ou o estudo das escrituras. Possuíam pomares e hortos irrigados pela água da chuva, que era recolhida e armazenada em enormes cisternas. As refeições eram frugais, com legumes, azeitonas, figos, tâmaras e, principalmente, um tipo muito rústico de pão, feito com pouco fermento. Cultivavam hábitos saudáveis, zelando pela alimentação, pelo físico e higiene pessoal. Banhavam-se 2 vezes ao dia, sempre antes das refeições, acreditando que purificavam o corpo e a alma. O ritual consistia em relatar todas as faltas e então submergir. Essa prática influenciou o batismo e a confissão dos cristãos. Terminadas as tarefas, banhavam-se em água fria e vestiam túnicas brancas. Consumiam uma refeição em absoluto silêncio, só quebrado pelas orações recitadas pelo sacerdote no início e no fim. Retiravam então a túnica branca, considerada sagrada, e retornavam ao trabalho até o pôr do sol. Tomavam outro banho e jantavam com a mesma cerimônia. Prezavam o silêncio, sabiam guardá-lo, evitando discussões em público e assuntos sobre religião. Para um essênio, a voz possuía um grande poder e, com diferentes entonações, era capaz até de curar um doente.
tinham para com o solo uma relação de respeito. Um dos seus rituais comuns consistia em cavar um buraco de cerca de 30 centímetros de profundidade em um lugar isolado, dentro do qual se enterravam para relaxar e meditar. Eram excelentes médicos e tornaram-se famosos pelo conhecimento e uso das ervas, entregando-se abertamente ao exercício da medicina ocultista. Foram fundadores dos abrigos denominados Betsaida, que tinham como tarefa cuidar de doentes e desabrigados em épocas de epidemia e fome. Os Betsaida anteciparam em séculos os hospitais, instituição que tem seu nome derivado de hospitaleiros, denominação de um ramo essênio voltado para a prestação de socorro às pessoas doentes. Por suas vestes brancas, pela capacidade de predizer o futuro e pela leitura do destino através da linguagem dos astros, tornaram-se figuras magnéticas, conhecidas em sua época como aqueles que são do caminho. Alguns estudiosos afirmam que foi entre os essênios que Jesus passou o período entre seus 13 e 30 anos, embora não tenha sido encontrado algum escrito que o comprove. A postura messiânica de Jesus era muito próxima à dos essênios. Na espiritualidade, todos da fraternidade dos essênios, com sua sabedoria milenária e energia pura, muito ajudam a cada um de nós e ao nosso planeta Terra para que se transforme em um planeta de regeneração. Meus amigos, por hoje é só. Até a próxima semana e muita paz a todos. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.